Olá, amigos e amigas. Sou Luiz Rorato, escritor, poeta, empresário, revisor, editor, etc. E tenho mais um recado importante para vocês. Hoje eu vou fazer algumas perguntas difíceis. Talvez no final eu responda, talvez não, enfim. Fica a incógnita. Quem não se lembra, acho que a grande maioria das pessoas não vão se lembrar disso. Mas no dia 20 de janeiro de 2016, em entrevista à imprensa, à Rede Globo, inclusive, o ex-presidente e ex-presidiário Lula disse textualmente, abre aspas, não existe nesse país viva alma mais honesta do que eu, fecha aspas. Mesmo assim, ele fez o que fez. E o que ele fez, não sou eu que digo o que ele fez, foi a justiça que disse, a imprensa, as provas contundentes contra ele, de corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, apropriação indébita, formação de quadrilha, enfim, ele estava respondendo a 9, 10 processos por crimes contra o erário público, crimes contra o patrimônio público. Lógico, daí quem tem padrinho não morre pagão, já diz minha mãe. Aí o sujeito tem padrinho, foi condenado em primeira e em segunda instância por, por colegiados, N provas incontestáveis, mas daí veio um padrinho abençoado, ele anulou a condenação sob pretexto suspeito, pretexto banal, e anulou as provas, né? Porque se o cara só anulasse a condenação, as provas poderiam ser utilizadas e o sujeito ia ser condenado de novo, em primeira e segunda instância, pelo vasto currículo que ele tem, diga-se de passagem. Mas o padrinho fez o serviço bem feito, anulou as provas também, e daí deixou o Ministério Público e a Polícia Federal e o Brasil com cara de palhaço. Enfim, mas não é isso que eu quero dizer, isso é só uma retrospectiva, digamos assim. O assunto de hoje é nessa linha, mas com uma outra abordagem, com uma outra configuração. Antes eu gostaria de pedir que vocês compartilhem este vídeo, se gostarem, dê um like, um joinha, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real e inscreva-se também no meu canal, é bem fácil, só bater o dedinho ali na tarja inscrever-se e também compartilhe até o canal se for necessário, se eu ainda não pedir, pelo que eu terei eterna gratidão. Dito isso, vamos ao assunto. Vocês acham que é do conhecimento público que o lugar que tem mais inocentes não é na igreja, nem na maternidade, aqueles bebês. Não, não é lá. Até porque você chegar lá numa maternidade, num berçário com 700 bebês, se é que tem desse tamanho, mas com 30, 40 tem, e perguntar quem aqui é inocente, ninguém vai falar nada porque os bebês não vão entender a pergunta. Acabaram de nascer, são recém-nascidos. Mas se você entrar num cadeião, numa cadeia pública, num presídio, em qualquer lugar do mundo, e no Brasil, com 200 internos, 200 presidiários, 500, 600, 2.000, 4.000, 10.000, e perguntar em alto e bom som, quem aqui é inocente? Todos responderão unissonamente, em uma só voz, eu, e vão levantar o braço e esbravejar ainda. São todos inocentes. Vejam só que ironia. É lá que tem inocente. Aí eu pergunto, todos esses, a grande maioria, salvo algumas exceções, são realmente criminosos, até contumazes, criminosos que cometeram N crimes, e eles sabem disso. Mas
eles mesmo assim se julgam inocentes. Assim como o Lula se julga uma boa alma 100% inocente. Assim como o Bolsonaro, com a história lá dos 5, ele está sendo investigado por 5 funcionários fantasma empregados no gabinete dele quando ele era deputado. As rachadinhas que ele também praticou e que são investigadas, as rachadinhas dos filhos dele, principalmente do senador, do 01. O 00 é o pai, no caso. Então, o 01 é o senador, daí tem o 02, 03, 04, não sei o que diga, é o próprio pai que diz. Então, o 0 é por conta dele. Eu sou obrigado a assinar embaixo. É bastante 0 realmente. Então, essa turma do 0 aí, a família do recruta 0, também acha que não fez nada de errado. Assim como aquela turma lá dos presídios, eles se julgam inocentes. Embora o cara tenha estuprado, tenha violentado, tenha assassinado, tenha praticado crime de corrupção, tenha praticado crime de peculato, tenha praticado crime de formação de quadrilha, de estelionato, de roubo, assalto, latrocínio, tráfico de drogas, tráfico de influência. A lista é grande, mas todos eles se acham inocentes. Aí eu pergunto por quê? Que o assassino que matou por motivo torpe, esse policial federal daqui de Curitiba, que entrou numa loja de conveniência, num posto de gasolina, alguns meses atrás, com a arma oficial, a arma da corporação, pilotando um carro da corporação, entrou com a arma lá e atirou em 6, 7 pessoas e matou uma. E voltava, ele viu o corpo estendido, voltava para dar mais tiros. Aqueles policiais rodoviários que trancafiaram um coitado de um rapaz doente lá de 38 anos, que tem esquizofrenia, por motivo torpe, porque o cara estava pilotando uma moto sem capacete, era só aplicar a multa e pronto, prender a moto, pronto. Não, agrediram o cara, pisaram nele, socaram ele dentro da viatura, colocaram uma bomba de gás lacrimogênio lá dentro, de fumaça, e mataram o cara asfixiado, o cara desesperado, pedindo para ser salvo. Não, mataram o cara. Aquele outro que matou, um policial americano que pisou por 11 minutos seguidos com o joelho no pescoço do George Floyd por motivo banal lá nos Estados Unidos, há cerca de 1 ano atrás, mais ou menos. Aquele outro segurança lá do supermercado lá de Porto Alegre, que espancou um coitado de um homem de 40 e poucos anos até a morte, apesar dos apelos das pessoas que estavam ao redor. Enfim, todas as pessoas que cometem crimes, elas, até no final das contas, quando elas são pegas, quando elas são presas, quando elas são processadas, quando elas são condenadas, que é o caso do Lula lá, se julgam inocentes, se julgam injustiçadas. E vocês sabem por que esse tipo de gente faz isso? Se julga, mesmo tendo cometido crime. Esse procurador lá de registro em São Paulo, que espancou a chefe, a colega de trabalho, a chefe dele, espancou agora 3 dias atrás, ele também se julga inocente, injustiçado, coitado. Eu até fico com pena, né? É ironia, viu, pessoal? Não vão achar que isso é verdade, não. Aliás, é ironia mesmo. E outros aí, pais que matam filhos, crianças de 3 anos, espancam até a morte, jogam lá do 15º andar do prédio, também se julgam inocentes. E vou repetir a pergunta, uma pergunta difícil. Vocês sabem por que essa gente se julga inocente? A resposta é simples, porque eles não veem nada de errado no que fizeram. O Lula não vê nada de errado no que ele fez. Assaltou os cofres públicos, quase quebrou a Petrobras,
montou N esquemas de desmonte, de desvio de dinheiro público da Petrobras, dos fundos de pensão. Eu já gravei vários vídeos sobre isso aqui. Fundos de pensão que garantiria a aposentadoria, vejam bem, de servidores públicos da Caixa Econômica, da Petrobras, do Banco do Brasil, dos Correios, mas o cara acha que não fez nada errado. Ele e os filhos estão milionários, vejam bem. Nenhum deles fez faculdade, mas não ganharam na loteria, não tiveram herança, mas estão milionários. Graças a quê? A desvio de dinheiro público por tráfico de influência, corrupção e escambau. Mas eles acham que fizeram tudo certo, que errado somos nós que reclamamos disso. Errado foi o Sérgio Moro que condenou ele. Mas não foi só o Sérgio Moro que condenou ele. A opinião pública, a imprensa, a sociedade, os juízes da segunda instância do Tribunal Regional da 9ª Região, lá em Porto Alegre, o STJ em Brasília, o próprio STF, toda vez que o advogado dele recorreu durante o curso do processo, dos processos, que era mais de um, do sítio de Atibaia, do triplex do Guarujá e de outros, do Bancob, enfim, é tanto rolo que esse cara se meteu. Ele, o quadrilhão do PT, do PMDB, do PP, do Partido Progressista, estavam todos em conluio, do PTB, lá do Roberto Jefferson também, que até o Roberto Jefferson e a filha dele foram condenados aí em outros processos ligados a esses do Lula lá. Então, mas toda essa gente se julga inocente, porque eles acham que o que eles fizeram não é errado. Aquele outro que foi o Gedel não sei o quê, que acharam 51 milhões de reais lá num apartamento, não sei quantos mil euros e não sei quantos $1.000 lá num apartamento, que era dinheiro público, porque se fosse dinheiro lícito do salário dele, até porque o salário dele de deputado não ia dar tanto dinheiro. O Gedel Vieira Filho, acho que esse é o nome do cara. O salário dele não ia dar tanto dinheiro, 50 e tantos milhões, mesmo que ele trabalhasse a vida inteira. Era dinheiro de propina, dinheiro de atividade ilícita. Por isso estava escondido num apartamento, não na conta do cara. Estava em dinheiro vivo, em espécie. Assim como os traficantes, quando a Polícia Federal faz busca e apreensão na casa, no domicílio de traficantes, encontra lá milhares, talvez milhões de reais, dólares, euros, porque eles não podem depositar em banco. Eles não são igual um trabalhador, igual a mim, a você, que entra o dinheiro do salário todo mês na conta. Aquele valor fixo, às vezes não é fixo, mas o fruto do seu trabalho vai direto para a sua conta, porque de lá você vai pagar as suas contas. A pessoa honesta. Agora o desonesto não, ele pede em espécie, aí ele arruma um jeito de esconder. Aí põe na cueca, na calcinha, no sapato, na bota, no chapéu, no túmulo da avó, atrás de um quadro, no porão da casa, cava um buraco em terra, põe na parede, manda para paraíso fiscal, o escambau, põe num compartimento secreto no carro quando vai transportar. Mas mesmo assim, ainda bem que a casa cai para quase todo mundo. Oxalá caísse para tudo quanto é bandido que se acha inocente. Mas a questão era essa. Uma pergunta difícil aliás, várias perguntas difíceis que eu acabei respondendo. Essas pessoas agem, cometem crimes costumeiramente, repetidamente, contumazmente. E, aliás, e quanto mais cometem, mais mentem também, aproveitando o trocadilho do carilho, quer dizer, o trocadilho, porque eles acham que isso é certo, que o que eles fazem é certo. Agora, talvez a psiquiatria forense, ou a psiquiatria, a ciência que estuda os distúrbios mentais, explique
tudo isso que acontece com toda essa caterva, todos esses indivíduos que se acham acima do bem e do mal, que se acham intocáveis, intangíveis, como diz o Lula lá naquela entrevista, que não há nesse país viva alma que seja mais honesta que ele. Vejam só, que ironia. E agora o cara é o mais cotado para ser presidente, quer dizer, querem dar um novo aval para o cara continuar roubando, continuar aprontando. Porque governar ele não vai governar, ele não tem competência para isso, ele não estudou. Ele já tem o esquema dele montado, eu não sei qual é, mas tem. E eu tenho medo só de imaginar qual é o esquema dele se ele for eleito. Eu morro de medo, porque o esquema dele não é o que ele fala para ser eleito. Porque ele não falou que ia assaltar a Petrobras e os fundos de pensão lá nas campanhas políticas dele, de 2002 e 2006. Ele não falou nada disso. Ele falou outra coisa. Ele falou que ia fazer o bem para o país, mas só fez mal. Enfim. Agora, para aproveitar a linha de raciocínio, o que vocês acham da minha camisa? Então, eu vou levantar um pouquinho aqui para facilitar a visualização. Ela é verde ou azul? Digam lá. É verde ou azul essa camisa? Então, esse é o recado de hoje. Um vídeo cheio de questões difíceis de decifrar. Não esqueçam de responder, tá bom? Um grande abraço a todos.